Joelson, o que você está fazendo aí, cara? Tô aqui, cara, fazendo um suporte pra galera lá da comunidade. Eu sempre pego o carro da oficina com um tempinho a mais, né? Esse carro aqui tá com um defeito rapidão, que aqui a gente levava umas 2 horinhas, eu pedi pro cliente 3 horas. Porque eu sei que no meio do dia, eu sempre tenho que dar essa paradinha para fazer um suporte aqui para os colegas lá da comunidade Motor Forte. Toquei inclusive com um cara justamente com um THP e estou trocando uma ideia com ele aqui, porque de repente a imagem que ele precisa lá, se a gente não tiver no banco de dados aqui, vou até aproveitar, pegar desse carro aqui e já lanço lá para ele e já fica guardado também para nós ter uma imagem a mais. A dinâmica é essa, sempre estamos resolvendo e aumentando a nossa quantidade de informações salvas, nosso banco de dados. Ah, legal. Mas o que é essa comunidade aí, cara? A comunidade Motor Forte, cara. A comunidade Motor Forte, tá, deixa eu te explicar o que é a comunidade. A comunidade é um grupo de mecânicos que treinam com a gente para usar o osciloscópio e fazer diagnóstico. Mas não só usar o osciloscópio, aprender a usar o osciloscópio. Na comunidade, o pessoal aprende a fazer tudo o que a gente faz aqui na minha oficina. Eu foquei no diagnóstico desde 1999, isto é, o diagnóstico consiste em você ter uma possibilidade de capturar os sinais, como você está vendo aqui, que a gente pegou desse carro aqui agora há pouco, vamos pegar mais coisa, sinais que representam o funcionamento de todos os atuadores, dos sensores, do sistema de comunicação, da rede de comunicação, tudo que você pensar de elétrica e eletrônica do carro e mais ainda os fenômenos mecânicos, que a gente consegue pegar a saúde interna do motor também, com os gráficos, usando o osciloscópio. Então na comunidade o pessoal aprende isso com a gente, certo? Nada mais é do que aprende a fazer o que a gente faz. E como a gente resolve qualquer bronca, temos essa fama, né, de resolver qualquer coisa que vem na oficina com certa facilidade, então isso que a gente ensina para a galera. Usar o osciloscópio e entender o sistema. Por exemplo, esse carro aqui, por exemplo, tem um gerenciamento aqui do turbo. Não é igual de um turbo de uma S10. O gerenciamento de turbo aqui desse motor THP, ele funciona com o princípio de alívio a vácuo. Então tudo isso tem uma dinâmica, tem os atuadores aqui, tem os sinais que chegam nele, tem toda essa dinâmica. E, enfim, esse entendimento do sistema é que o pessoal tem acesso lá na comunidade, nas videoaulas. E aí, quando o cidadão ainda fica com alguma dúvida, ele manda lá no grupo VIP. Então por isso que eu tenho que dar essas paradinhas periódicas aqui para ajudar o pessoal. Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Evandro esperar um pouquinho, tá? E já te respondo aí, peraí. Pronto. Já pedi para ele esperar um pouco e depois eu ajudo ele. Entendi. Me explica aí como é que funciona. Ah, bem lembrado. Como que funciona? Na comunidade de Motor Forte, o cidadão tem acesso a uma plataforma que é própria aqui da Motor Forte, onde estão hospedados as videoaulas, separado por curso e dentro de cada curso, separado por módulos. Por exemplo, no módulo, nos módulos que tem dentro do curso Start, o cidadão vai aprendendo desde configuração prévia do osciloscópio, tipo de ponta de prova, quais os acessórios que precisa, como que funciona basicamente o sistema de ignição, para ele aprender a testar o sistema de ignição, vários sinais da parte de teste da injeção eletrônica, a Redcam também tem lá, teste da parte de corrente elétrica, de ventilador, de bomba de combustível e assim por diante. Isso dentro lá do treinamento Start. Então o cidadão participante, ele entra, clica lá no treinamento Start, abre para ele uma lista de módulos e aí ele começa desde o primeiro. E é importante falar, toda vez que ele assistir uma aula, como essa aula é prática aqui da oficina, isso mesmo, é prática, as videoaulas são práticos. Isso é uma diferença única, que a gente, digamos assim, criou algo que não existia no mercado. Geralmente os treinamentos que existiam anteriormente, de ter esses treinamentos que a gente tem hoje na comunidade de Motor Forte, era tudo muito teórico. Então, mesmo falando de osciloscópio, qualquer outra coisa, sempre muito teórico, muito aquela coisa pouco aplicável para o chão da oficina, para a realidade do que o mecânico precisa. E como a gente está no dia a dia, nossa oficina é real, a gente resolve bronca, isso se transforma em aula. Então é muito prático. Esse é um ponto crucial que sempre foi para mim, na minha história de contato com a manutenção automotiva, muito importante, e é isso que eu desenvolvi, digamos assim. Então tudo isso está dentro da comunidade Motor Forte. Enfim, e lá dentro, porque a gente chama de comunidade, não é só o treinamento Start que é o de iniciantes, a gente tem também o treinamento intermediário para o cidadão que já avançou um pouco e quer já começar a se tornar uma referência. E depois a gente tem o treinamento avançado, como é o caso do Transdutores Premium. O Transdutores Premium é a versão online
do treinamento presencial de transdutores que eu desenvolvi há muitos anos. Mais ou menos em 2010 que eu comecei com esse treinamento, treinar o pessoal no modo presencial, a galera sempre vinha aqui para a minha oficina, mas com a internet e essa nossa capacidade de transformar uma videoaula gravada em algo muito prático que qualquer pessoa que assistir consegue replicar, eu criei daí essa versão online do treinamento de transdutores. Então se chama Transdutores Premium, que é um treinamento completo da parte de transdutores, onde o cara vê todas as videoaulas também, clicando abre vários módulos e dentro de cada módulo tem separado por ferramenta. Por exemplo, tem um módulo de TVA, um monte de videoaulas de TVA para o cara fazer, por exemplo, TVA na partida, TVA na marcha lenta, em 3 cilindros, em motor 4 cilindros, em motor 6 cilindros, enfim, tudo que ele precisa saber para enfrentar qualquer desafio que vier na oficina. E não é só isso, o pessoal da comunidade também tem outro produto que ele clica e assiste todos os replays das novelas do mecânico, que provavelmente você já me acompanhou em algumas. Todas as terça-feiras eu entro ao vivo às 7 horas da noite e ensino alguma coisa, alguma dinâmica, alguma prática do dia a dia, alguma atualização. E esses replays, de quase, nessa data de hoje, temos quase 200 aulas lá, de terça-feira, que é transmitido ao vivo, e o replay fica também separado lá. E o pessoal clicando é um outro produto. Então imagina, tem quase 200 videoaulas, cada uma mostrando a dinâmica de um tipo de teste e um tipo de solução. Então você está diante do único treinamento de osciloscópio no mundo, que na verdade, além de osciloscópio, você aprende a essência do diagnóstico, com um suporte técnico surreal, e como se não bastasse, ainda com uma nova videoaula semanal, ou seja, toda semana, uma aula para atualizar o treinamento. E é mais isso que o cara tem acesso. E não é só isso. Dentro da plataforma o cara tem também acesso ao meu banco de dados. O que é? Como eu estou trabalhando nisso há muito tempo, então eu tenho as imagens de referências, de sincronismo, rotação e fase, tanta coisa, e um monte de coisa. E tudo isso antigamente eu guardava no meu computador. Hoje eu guardo aonde? Lá na plataforma. Então tem um ícone que o cara clica e abre isso aí. Então em vez do cidadão ficar por conta própria, igual eu fiz, né, anos e anos juntando imagem de referência, guardando, não precisa nada disso. Ele, quando está dentro da comunidade Motor Forte, clica lá e abre, entendeu? Então a mesma quantidade de informação técnica, o banco de dados que eu tenho acesso aqui para o meu trabalho, com meus comparativos, os desafios. Esse carro aqui, por exemplo, não é um carro tão fácil de você conseguir banco de dados, informações, que é o THP. A gente tem um monte de coisa lá. E todos os serviços que vem na oficina, a gente resolve, pega a imagem de referência depois de resolvida e já coloca lá. Como eu disse antes, eu guardava no meu computador, hoje está tudo lá. Então é mais um campo que o cidadão tem de informação importantíssima, primordial. Para quem quer fazer diagnóstico e desenrolar as coisas na oficina, não tem nada melhor. É um banco de dados riquíssimo. E não é só as imagens que eu juntei, é do pessoal daqui da oficina, dos funcionários que resolveram, que salvaram, outros colegas também que desenvolveram bastante, contribuíram com nós, mandando imagem, a gente editou, explicando que carro que era, como é que funciona, o que representa, e colocamos lá. E não é só isso, tem mais as apostilas ainda. Logo lá mais para baixo tem as apostilas, tem 3 ícones ou 4, não lembro, que o cidadão clica, vai abrir uma apostila. Então a gente tem lá a apostila de osciloscópio, tem a de transdutores, tem a do PDL, e do osciloscópio PDL, e todas elas, o cidadão clicando, baixa no seu computador, pode imprimir e aí virar a ferramenta de uso do dia a dia também. Eu podia, por exemplo, nesse carro aqui, estar com uma apostila ali no para-brisa para poder olhar uma imagem de referência, informação técnica, procedimento, ajuste, alguma coisa que eu quisesse fazer. Então é uma ferramenta de trabalho também, essas apostilas que o cidadão tem acesso. Dentro da comunidade também, a gente tem várias outras coisas. Mas em resumo é isso, lembrando também da varredura. A gente tem a varredura técnica, que nada mais é aquele caso que o cidadão sabe já fazer os testes, configurações, mas ele não tem um direcionamento ainda, digamos assim, ele está meio no início, para saber qual teste fazer conforme o sintoma que o carro tem. Então, em vez de ficar aleatório, fazendo um monte de coisa, gastar muito mais tempo, ele segue a varredura. Isso mesmo, são vários videoaulas na sequência. Então, o cara vai testando uma coisa depois da outra, então fica muito mais assertivo e muito mais rápido.
para agilizar. E caso o cidadão ainda não queira seguir esse passo a passo lá da varredura técnica para o seu dia a dia para resolver os problemas, ele pode ir no grupo, que é o caso, por exemplo, que eu estava ajudando aqui os colegas, essa dinâmica. Então eu parei aqui uns minutinhos, respondo aqui o pessoal e já volto para o meu serviço aqui. Então a dinâmica é constantemente assim. Estou no serviço aqui, resolvendo uma coisa ou outra, certo? Paro uns 10 minutinhos, vou aqui na comunidade, paro uns 20 minutinhos, vou aqui responder o pessoal no nosso grupo VIP. Por que que a gente faz isso? Para ser diferente, para ser a solução que o mercado precisa. Porque antigamente, ou até hoje em dia, qualquer outro lugar que o cara faz um treinamento de osciloscópio, não tem esse suporte, entendeu? Provavelmente faz o curso e só para pegar um certificado e às vezes nem fixa direito. Por quê? A hora que precisa de um suporte, não consegue acesso ao instrutor, né? O cara acha que é uma estrelinha, enfim, ou responde por e-mail, depois de 2 dias, aqui na comunidade Motorforte, no que a gente criou e vive, não tem nada disso. Aqui é na prática, aqui é dinâmico. Então, diariamente, o cidadão, aqui dentro do grupo VIP, está falando comigo e eles conseguem, com isso, uma dinâmica assim de ajuda para o dia a dia que não existe em outro lugar. Isso eu te garanto. Cara, que legal, é muita coisa mesmo, hein? Mas me conta aí então, como é que faz para entrar na comunidade Motorforte? Então, na verdade eu resumi, né? O que tem lá é muito mais do que isso. Eu tentei ser bem dinâmico aqui para você, mas então deixa eu te falar. O cidadão que quer um apoio de verdade, quer ter alguém com ele, quer ter uma galera com ele, quer ter uma equipe com ele, é só ele entrar para a comunidade Motorforte. Às vezes quando a gente tem uma turma que abre e entra, não tem vagas, porque a gente precisa dar atenção para todo mundo e então a gente não pode ficar com as vagas abertas o tempo inteiro. Isso é fato, entendeu? Já faz parte de ter uma boa qualidade, né? Você concorda que se deixasse à vontade, por acaso viesse muita gente, a gente não ia conseguir fazer essa dinâmica de dar atenção como deve, né? Como a gente quer e sabe que é o que dá resultado para a galera. Mas, se por acaso esse momento aqui que você está vendo esse vídeo não tenhamos vagas, não tem problema. Chama a gente no WhatsApp. Presta atenção. Chama a gente no WhatsApp, certo? Que a gente vai te dizer. Se tiver vaga, beleza, conversamos. Você pode entrar imediato. Se não tiver, a gente coloca você numa listinha para te avisar o mais rápido possível, assim que abrir outra turma, assim que tiver outra oportunidade, certo? Então, como que faz para você falar com nós no WhatsApp? Aqui abaixo do vídeo, eu vou deixar no comentário fixado, na descrição dele, um ícone, um link para você clicar e aí vem direto para o WhatsApp nosso, aqui interno, entendeu? E a gente troca aquela ideia e não deixa você de fora, porque o lema nosso é realmente não deixar ninguém para trás, e a gente não deixa. Pode ter certeza que todos os colegas que estão dentro da comunidade estão super felizes, e não são poucos, hein? São mais de 2.000 nessa data, mais de 2.000 mecânicos. Você pode me dizer, Joás, mas como é que você consegue fazer o suporte para tanta gente? Não é só eu, entendeu? Eu tenho minha equipe, certo? Tenho os mecânicos que trabalham comigo, estão lá dentro também. Quando eles não conseguem ajudar, eles dão um grito aqui para mim, tal coisa, eu respondo, ele coloca, se caso eu estou com as mãos sujas. Mas enfim, durante a dinâmica do meu dia a dia, eu faço essa paradinha como você está vendo aqui, certo? Para ajudar o pessoal. E ainda tem os colegas lá, e ainda tem os mentores. Os mentores são colegas antigos, entendeu? Que desenvolveram bastante, pegaram gosto por ajudar os outros e hoje eles recebem para isso mesmo, eles fazem parte da equipe. Antes eles gastaram dinheiro e hoje eles ganham dinheiro, certo? Para estar aqui dentro. Mas faz parte, investir tempo e investir dinheiro é o que vai te levar para um nível de tranquilidade, crescimento profissional de verdade, um domínio, um sossego, uma tranquilidade, uma transformação de verdade, entendeu? Porque o conhecimento ele transforma. Que como a gente tem aulas práticas, é muito fácil para todo mundo. E aí, com suporte técnico, banco de dados, não tem erro, né? Todo mundo que entra lá, a transformação do antes e depois é muito, assim, assustadora até. Porque eu ensino você descobrir as coisas, exatamente, descobrir se está funcionando, descobrir se está com saúde, cada componente, de bobina, bomba, sensor, atuador, sonda lambda, corpo borboleta, sistema de rede CAN e não para. E assim por diante. Firmeza? Consegui esclarecer a tua dúvida? Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário e converse com a gente para a gente se entender melhor. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou voltar aqui para o meu suporte.